Bom dia, pessoal. Meu nome é André Freitas, sou pré-venda Citrix na Arrow. É um prazer estar essa manhã com vocês para falarmos sobre as iniciativas home office. Eu já inicio esse webinar deixando um questionamento de: será que você está protegido? Dando sequência também a mais um questionamento: será que uma simples VPN é a solução para a sua iniciativa de home office? Tivemos uma onda que tínhamos os nossos usuários trabalhando em suas mesas, em suas estações de trabalho dentro da empresa, e de repente, numa onda muito rápida, nós tivemos que liberar o acesso para ele fazer tudo o que ele fazia de dentro da empresa, da sua casa, da sua residência, devido à pandemia. Essa onda foi muito rápida. Possivelmente, poucas políticas foram aplicadas de qual usuário pode acessar qual servidor e qual aplicação. Na grande maioria das vezes, nós apenas alongamos a nossa rede do data center para que o usuário continue acessando. O uso massivo dessas aplicações pode impactar não só o colaborador, mas toda a companhia, uma vez que toda a companhia está efetuando um acesso remoto. A complexidade de dar suporte na hora que uma aplicação dessa não performa ou não funciona acaba sendo muito complicada. Uma, porque não temos mais o acesso local a esse dispositivo. Segundo, também porque temos um ponto na nossa infraestrutura que não é mais gerenciado, que é a internet. E também sem compliance algum. Por exemplo, quando falamos de LGPD, um dos pontos básicos seria que dados corporativos não estivessem mais armazenados localmente. E como que você garante que não temos dados confidenciais armazenados nessas máquinas que estão na residência do colaborador? Lembrando que essa onda foi tão rápida também que não verificamos velocidade do link, se a estabilidade do link nas casas dos colaboradores, se a latência, o jitter ou a perda de pacote iria influenciar no desenvolvimento ou na experiência dessas aplicações, que a gente chama de aplicações client-server, onde vai uma parte instalada no cliente e uma parte instalada no servidor. A Citrix já tem um conceito que mitigar a latência entre o cliente e o servidor é uma premissa e resolve uma série de problemas. Então, ela já nasceu com esse core de colocar a parte do cliente e a parte do servidor, tudo do lado do data center, e o cliente acessa isso através de qualquer dispositivo, de qualquer rede, com boa experiência, com compatibilidade. Isso a gente chama de infraestrutura VDI. E quando que faz sentido termos uma infraestrutura VDI dentro da nossa companhia? Empresas que têm índice de renovação de parque de máquinas, imagina empresas que compram notebooks poderosos com 8 GB de memória, e 5 e 7, para garantir o funcionamento das aplicações, e de 2 ou a cada 4 anos tem que trocar esses notebooks, porque eles degradam, eles já não são suficientes para performar as aplicações. Por que não investir em servidores, instalar a parte do cliente e do servidor dentro do nosso data center, e os colaboradores utilizam dispositivos de menor custo, por exemplo, Team Clients, ou dispositivos pessoais, ou dispositivos móveis, ou até mesmo Chromebook, que são muito mais baratos e muito mais leves. Empresas com problemas de compatibilidade, imagina que nós temos uma aplicação mais legada, que funciona bem no Windows 7, o Windows 7 vai deixar de prestar suporte, a gente atualiza todo mundo para Windows 10, agora precisamos fazer rollback, porque minha aplicação não está performando, volta para o Windows 7, eu escolho ficar sem suporte. Iniciativa de BIOD, como que você libera aplicações corporativas para serem abertas dentro do celular, ou dentro do dispositivo do notebook pessoal do cliente, mas você deixa completamente separado o corporativo do pessoal? Como que você mitiga o seu colaborador baixar um arquivo do WhatsApp e fazer o update dentro do seu Salesforce, ou dentro do seu IRP? Iniciativas de mobilidade. Quando eu falo mobilidade, eu não estou apenas dizendo de abrir essa aplicação dentro de um dispositivo móvel, por exemplo, um celular, mas às vezes mobilidade dentro da empresa. Imagina um médico que está verificando um prontuário no seu notebook ou dentro do seu computador, ele pode arrastar a sessão dele para dentro de um tablet e continuar o atendimento dele do lado da cama do paciente. Então a mobilidade de navegação de sessão entre dispositivos também traz uma experiência de mobilidade muito bacana. Empresas com alto índice de chamados técnicos, todo dia uma aplicação atualiza. Provavelmente, se você pegar o seu celular e verificar os updates, já tem no mínimo 5 aplicações que precisam ser atualizadas. Todo dia o Java atualiza, brincadeiras à parte. Mas manter todo o parque de máquinas atualizadas para não deixar o nosso ambiente vulnerável acaba sendo uma dificuldade. Por que não manter apenas uma imagem, uma vez que a gente atualiza essa imagem que a gente chama de Gold, onde que todas as máquinas são baseadas nessa imagem Gold, todo o nosso parque de máquinas está atualizado. E por último, as nossas iniciativas de home office, que uma simples VPN, a gente não conta com boa experiência, a gente não conta com políticas e a gente não conta com compliance. Nem sempre uma iniciativa
iniciativa de VDI, a gente está falando em compra ou aquisição de novos hardwares. Aqui nós temos um exemplo, inclusive, que a Trace tem um caso de sucesso de uma empresa que ela não comprou novos servidores para substituir os desktops virtuais, mas na verdade ela entregou todo o parque de máquinas dela para serem acessadas de dispositivos pessoais ou de dispositivos móveis ou de dispositivos de menor custo, mas ela utilizou as próprias máquinas físicas. Isso é uma feature da Citrix que a gente chama de Remote PC Access, que está na versão Premium ou na versão Cloud. Mas eu preciso de servidores para subir a nossa infraestrutura VDI. Como que eu faço isso? Você pode utilizar o Citrix Cloud, que pega toda a parte de control plane, todas as controladoras, os servidores de autenticação, os servidores de banco de dados, e ela cuida disso para você. O que a gente cuida é somente da nossa aplicação. Então, entregar as máquinas que estão em cima da mesa dos colaboradores para serem acessados da casa dos colaboradores, a gente continua garantindo compliance, os dados continuam dentro da empresa, nós temos garantia do meio entre o cliente e o servidor, ou seja, a experiência entre cliente e servidor vai ser o mais próxima possível do que ele já tinha, e também a performance, não tem mais latência. Esse meio aqui a gente garante está dentro da nossa empresa. Muito diferente daqui, que a gente nunca sabe o que está passando dentro de uma operadora. Eu separei algumas funcionalidades aqui, que é realmente as funcionalidades que me encantam. Talvez alguns discordem, existem inúmeras funcionalidades, mas principalmente a redução de banda. Uma sessão de VDI, ele acaba utilizando uma banda mínima, porque só passa mesmo as streams de vídeo e os cliques do mouse e os dígitos do teclado. Então é uma banda que a gente faz um cálculo mínimo para poder suportar esse tipo de infraestrutura. Nós temos um gerenciamento centralizado, como mencionei, tudo baseado em uma única imagem. Nós temos features de plug and play, e isso eu não estou dizendo só de mouse e teclado, mas também funciona muito bem quando a gente fala de token ou certificados digitais, que a gente pode mapear o local lá para a máquina remota que nós estamos acessando. Temos funcionalidades de permitir abrir a aplicação corporativa dentro de um browser. Vamos dizer que a gente não quer instalar nada na máquina do colaborador. Por que não fazer um acesso via HTML5? Facilidades de impressora, o que a gente chama de drivers universais, por que não mapear a impressora local dentro de uma máquina que estamos acessando remotamente? Para serviços críticos, podemos gravar a sessão e saber tudo o que está se passando dentro do ambiente quando é acessado remotamente. Políticas de copy-paste, tanto copiar da máquina virtual que estamos acessando para nossa máquina local, mas também restringir quando isso não faz parte da nossa política de compliance. Nosso protocolo HDX, que transmite o vídeo, a voz, as imagens, cada uma de uma forma diferente para ser um protocolo mais otimizado possível. Então, acaba que a grande diferença quando a gente fala de um VDI para um acesso comum, sem tecnologia VDI, por exemplo, um acesso RDP, um acesso pelo protocolo Microsoft, é realmente a otimização. A experiência quando a gente trabalha com o protocolo HDX, o antigo ICA, ele é muito melhor. Imagina também que nós temos um setor de marketing, um setor que utiliza processamentos gráficos. Ao invés de você comprar desktops ou máquinas poderosas com placa de vídeo, por que não comprar placas de vídeo, colocar dentro do servidor e compartilhar essas placas de vídeo entre os nossos colaboradores que precisam disso? E também os controles de acesso, como eu mencionei. Muitas vezes, até mesmo pela velocidade que foi liberar as VPNs, não foi feita uma política confiável na hora de entregar essa VPN. Simplesmente pegamos a rede que era de VPN e publicando a nossa rede DMZ, a nossa rede de servidores. Então, verificar realmente o controle de acesso, o que cada colaborador tem acesso a cada aplicação. Isso a gente controla e faz muito bem com o VDI. Existe um dado do IDC que ele fala que as nossas infraestruturas das companhias, elas não é on-premises, ela também não é 100% cloud, ela é o que ele chama de ambientes híbridos ou ambientes multi-cloud. O que eu quero dizer com isso? Que ela nasceu on-premises, com o nosso servidorzinho dentro do nosso data center, e um tempo depois ela comprou um serviço de e-mail do Office 365 e deixou com a Microsoft. Essa aplicação eu achei melhor guardar o meu storage dentro do S3 da Amazon, e no final ela tem uma infraestrutura que a gente chama de híbrida, ou, aportuguesando, uma coxa de retalhos. Tem um pé lá, uma perna aqui, algumas aplicações estão locais, o meu servidor de arquivos ainda está funcionando. E quando a gente ainda vai fazer uma venda de algumas aplicações, eu já vejo alguns clientes nos questionando se é possível, no futuro, ele pensa em mudar para cloud, se eu posso usar meu Bring My Own License, ou até mesmo eu tenho ADCs on-premises e ADCs na nuvem, eu posso gerenciar tudo isso de uma única console. Quando eu falo de Citrix pode, mas o que eu quero dizer é que a gente já tem esse tipo de dúvida e essa visão na cabeça de alguns clientes
clientes, mas o que muitas vezes a gente não está olhando é a vida do nosso colaborador nessa infraestrutura híbrida, que ele tem aplicações que são instaladas locais, ele tem aplicações que são instaladas web, ele tem um ERP na área de trabalho dele, mas quando ele está na casa dele, ele fecha uma VPN para acessar o servidor de arquivos, mas daí ele perde o acesso a algumas outras aplicações. Ele tem 5 aplicações, 5 maneiras diferentes de acessar essas aplicações e possivelmente 5 post-its com a senha dele colada no monitor dele. E provavelmente ele esquece de resetá-las no tempo certo e ainda liga no TI para resetá-las de tempos em tempos. O nosso colaborador ainda tem problemas de compatibilidade de dispositivos, ou seja, quando ele está no Windows 7 é uma experiência, mas se ele vai acessar através do smartphone, ele fecha a VPN através do OpenVPN, que é uma experiência completamente diferente. A gente lida diariamente com os browsers inseguros. O que eu quero dizer com os browsers inseguros? Agora a gente tem possibilidade de ter aplicações dentro do nosso browser, que a gente chama de add-ons. Muitas vezes um add-on pode estar vulnerável, corrompido ou ser um add-on malicioso e a gente tem uma máquina comprometida dentro da nossa infraestrutura. Então isso acaba sendo um problema também, né? Os browsers inseguros. Sem contar que é muito difícil manter um parque de 100 máquinas com todos os browsers atualizados. E no final, para gerenciar isso aqui está muito complicado. A gente tem 5 sistemas que a gente tem que cancelar, até mesmo essas credenciais quando o colaborador se desliga da empresa. Nós não temos controle do que ele está acessando, em que hora ele está acessando, principalmente quando fala de aplicações SaaS. E gerenciar esse monte de credencial também é muito complicado para o TI das empresas. E é por isso que a Citrix criou o que a gente chama de Citrix Workspace, que ela trouxe tudo o que o usuário precisa a um clique de distância. Ou seja, as aplicações VDI, as máquinas virtualizadas, as aplicações web, as aplicações SaaS, todos os arquivos que ele precisa, inclusive trazendo mobilidade e mesmo experiência para os usuários. Ou seja, imagina que nós temos dentro da nossa empresa um servidor com placa gráfica e a gente quer entregar esses serviços para o nosso setor de marketing que usa. Então a gente pode entregar aplicações virtualizadas dentro de uma console. A Microsoft hoje ela consegue entregar algumas aplicações dentro do Office 365, como o serviço de Excel, o serviço de Skype, isso a gente chama de Cloud Hosted Apps. A gente também pode entregar essas aplicações dentro da mesma interface. E também aplicações SaaS, ou seja, Office 365, Gmail, tudo a um clique de distância. Podemos entregar os desktops virtuais, tanto sendo on-premises, AWS ou na Azure, inclusive todos eles ao mesmo tempo. Não importa onde a aplicação está hospedada. A mesma experiência, a mesma forma de logar. E facilidade e a mesma experiência na hora de compartilhar ou armazenar arquivos. Inclusive se eles estão armazenados on-premises, ou se eles estão armazenados em cloud, ou se eles estão armazenados nos dois ao mesmo tempo. Temos um servidor de arquivos locais e também temos Google Drive, servindo como uma camada a mais de segurança ainda, aplicando analytics do tudo que ele faz com esses arquivos. Ou seja, mesma experiência, não importa se seu usuário está acessando de um computador ou de um tablet. Você não vai precisar investir em novos treinamentos para capacitar o seu time. A mesma experiência para ele abrir de qualquer dispositivo. Single sign-on, inclusive para aplicações SaaS, inclusive colocando políticas nas aplicações SaaS. Imagina que muitas empresas que trabalham com SaaS querem colocar políticas ou verificar o que está acontecendo dentro da aplicação SaaS. E eles acabam optando por soluções que a gente chama de CASB, que nada mais é que pegar todo o tráfego de SaaS, envia para um lugar, a gente trata, vê o que está passando e depois redireciona para o nosso SaaS. Além de ser uma solução um pouco intrusiva, requer muitas modificações, não traz uma experiência melhor. Então a gente, além de melhorar a experiência do colaborador, trazer as funcionalidades de single sign-on, por exemplo, não tem mais uma senha a mais, tudo totalmente integrado, a gente ainda consegue colocar políticas e verificar o que está acontecendo dentro do nosso SaaS, dentro das nossas aplicações SaaS. Imagina que agora você chega para o seu colaborador e pede para ele logar no Workspace para então abrir a aplicação dele. Provavelmente pode ter algumas restrições e ele não gostar tanto. Poxa, antes eu acessava o meu e-mail através de um ícone na tela do meu celular, agora eu tenho que abrir um Workspace para abrir? Não, a gente também entrega um ícone no seu celular para ser acessado com um clique de distância. Só que a gente traz também o Bring Your Own Device. Deixa totalmente separado o corporativo do pessoal. A gente mitiga aquele comportamento que comentamos, de baixar arquivos de fontes
não confiáveis e fazer update dentro da sua plataforma. Ou seja, na hora que também que esse colaborador se desligar, remotamente a gente consegue apagar essas aplicações do celular dele e os dados corporativos que estão dentro do celular dele. Ou seja, a gente tem controle da nossa informação dentro do dispositivo pessoal do colaborador. Um fácil acesso a todos os arquivos, inclusive em nuvens diferentes, inclusive a mesma experiência na hora de compartilhar qualquer informação dessa. Controle sobre aplicações SaaS, como comentamos, mas além disso, a gente ainda consegue colocar uma marca d'água em cima das aplicações SaaS com o nome do colaborador e o IP de origem. Imagina que a gente pode mitigar aquele comportamento do colaborador entrar dentro do seu ERP ou dentro da sua plataforma e tirar uma foto com o celular dele e compartilhar. A gente não vai conseguir bloquear esse tipo de comportamento, mas o colaborador vai ter ciência que a gente vai saber que ele tirou aquela foto e quem foi a pessoa que efetuou aquele comportamento e de qual rede ele estava, né? Estava dentro da empresa, estava em casa, a gente ainda vai ter acesso ao IP de origem dele. Imagina que é muito difícil manter um parque de máquinas atualizada com browsers totalmente atualizados. Nós comentamos sobre os add-ons, que são um ponto de falha, né? Muitas vezes deixam as máquinas da nossa corporação vulneráveis, mas além disso, a gente pode oferecer um browser Citrix, proprietário Citrix, que a gente consegue aplicar políticas. Por exemplo, políticas de impressão, políticas de copy-paste. Então, a gente mitiga aqueles problemas que os navegadores padrão traz para dentro da companhia. E eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no conceito de Zero Trust, mas é um conceito americano. Antes a internet era um ambiente untrust, era um ambiente inseguro, mas dentro da nossa empresa era trust, era um ambiente seguro. A gente até renomeava as interfaces do roteador como untrust e trust na hora de fazer um NAT. Mas uma vez que seu colaborador pega o computador, vai para casa, se conecta no roteador da casa dele, se infecta e volta para a empresa no dia seguinte, não existe mais redes seguras, não existe mais rede de trust, é tudo untrust. Então surgiu esse conceito de Zero Trust, onde dizemos que nenhuma rede é segura hoje em dia. Uma das formas de garantir o Zero Trust é fechar o perímetro do colaborador. Ou seja, realmente só dá acesso ao que ele precisa. Ele não precisa de um desktop com CMD, com PowerShell, com aplicações que ele não utiliza, com Internet Explorer. Ele só precisa ter acesso ao IRP, as aplicações Office, talvez as plataformas virtualizadas dele. Então, Citrix Workspace é uma forma de entregarmos o Zero Trust, fecharmos o perímetro do colaborador e só dar acesso para o que ele precisa. Sem contar que ele já vem incluso com uma plataforma de Analytics. Imagina que nosso colaborador acessa o SaaS, ele acessa as aplicações móveis, as aplicações virtualizadas, as pastinhas dele com os arquivos, as máquinas virtualizadas, as redes, tudo de um único lugar, que é do Citrix Workspace. Então a Citrix agora sabe tudo que seu colaborador está fazendo dentro da rede. Os acessos, o conteúdo, as aplicações e as redes. E a gente começa a entender qual que é o comportamento desse cara. O que ele faz, o que esse colaborador faz na nossa rede. E a gente consegue fazer uma política baseada em scores, ou seja, em pontuação. Cada vez que o usuário tem um desvio de comportamento, a gente dá uma determinada pontuação e conforme vai atingindo algumas pontuações, a gente vai tomando algumas ações. Por exemplo, cliente, na hora que tiver uma pontuação maior que 80, você coloca as pontuações que cada desvio de conduta vai receber, você notifica, você envia uma mensagem, você restringe o conteúdo, você apaga os dados da máquina do colaborador, você bloqueia a aplicação. Essa feature aqui é perigosa. Você limpa o dispositivo, mas a gente consegue colocar políticas na hora que o colaborador atinge determinadas pontuações. Por exemplo, fez várias tentativas de login com password incorreto. Uma pontuação. Acessou de um lugar de um país que nunca acessou antes, mais uma pontuação. Fez downloads excessivos dentro da plataforma, bloqueia a aplicação. Imagina que para você ter esse tipo de controle na infraestrutura tradicional, você ia ter que ter uma ferramenta de CIEM, você vai ter que ter um programador, que vamos ter que pensar numa lógica, desenvolver, ativar um gatilho, um trigger, para que seja efetuado alguma coisa. E isso tudo a Citrix já entrega para a gente de uma maneira muito mais fácil. Ou seja, pessoal, Citrix Workspace consegue entregar para você experiência para o colaborador, mitigar todos os problemas que tínhamos entre aplicações cliente-servidor, mitigando latência, perda de pacote, jitter, que a internet traz para nós. Ele traz uma segurança, porque além de ser uma segurança contextual, ou seja, quando
existe desvio de comportamento, conseguimos tomar as ações. A gente ainda traz features de autenticação, duplo fator de autenticação e compliance. Manter os dados da empresa na empresa é um desafio quando não tem uma solução dessa. E também liberdade de escolha. Imagina que o colaborador, na casa dele, ele é muito mais produtivo trabalhando dentro da plataforma Mac dele. Ele gosta muito de trabalhar do Mac dele. Como liberar a aplicação corporativa dentro do dispositivo pessoal do cliente, respeitando o nosso compliance, respeitando a segurança, respeitando a nossa política de manter os dados corporativos na corporação. Da liberdade de escolha para o cliente em acessar a aplicação do dispositivo móvel, do celular, no notebook pessoal ou do dispositivo da Apple preferido dele, pode ajudar na experiência do usuário e trazer uma performance de home office muito mais parecida ou muito mais confortável do que um notebook antigo, ou de um desktop ou de um dispositivo que o cliente não tem tanta familiaridade. Pessoal, dúvidas, questionamentos, aqui estão os meus contatos. Queria agradecer aí a sua apresentação, obrigado aí por colaborar um pouco desse conhecimento, e também deixar para os clientes que aqui estão os nossos contatos, tanto do André quanto da Tradesys. Entrem em contato caso vocês tenham dúvidas, estamos aí para esclarecer vocês e ajudar vocês aí a se tornar cada dia mais o home office de vocês mais seguro e com a melhor experiência dos seus usuários. Um ótimo dia a todos, agradeço, um abraço, André, até a próxima. Muito obrigado, pessoal, excelente quinta-feira.